dos que dizem ser cristãos. Porque se nós vivêssemos a mensagem que Deus nos deu, irmãos, nós temos que morrer pelo que nós cremos. Pelo que nós cremos. Se você me chamar para ser testemunha de qualquer coisa, seja ela correta, eu irei, mesmo que custe a minha vida. Para que viver se não for para fazer o que agrada a Deus? Para quê? Porque uma pessoa que conhece a verdade, mas não vive segundo a vontade de Deus, ela é um instrumento de Satanás. Se não for para fazer o que agrada a Deus, para que estamos vivos? Não faz sentido, porque eu vou atrapalhar a vida de quem quer. Quem quer buscar a Deus. Eu vou ser uma pedra de tropeço na vida daquele que está querendo alguma coisa com Deus. E no verso 14 a 16, do capítulo 5 também de Efésios, só dando continuidade, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso, esclarecerá lá, né? Aqui fala te iluminará. Ou seja, levanta-te entre os mortos. Aqui são espiritualmente falando, mortos espirituais. Verso 15. Porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nós temos que ter cuidado que muitos de nós estamos andando como se fossem loucos. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram nécios, 5 eram loucas. Não andemos como se fossem nécios, loucos. Nós temos que andar, irmãos, como pessoas prudentes. Pessoas prudentes. E o verso 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa? Queridos, nós temos que aproveitar o tempo. O tempo é uma coisa rara que nós temos e é valioso. E está passando muito rápido. Nós temos que remir o tempo. Os dias são maus. Como está sendo o final de nossos dias, individualmente falando? No final desse dia, como foi a minha vida? E se nós tivermos a graça do Senhor para viver mais um dia, como vai ser o final daquele outro dia? Nós não temos que brincar, irmãos, com as coisas sérias. O inimigo, ele não dorme. Satanás, ele não dorme. Satanás, ele está de longe. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que Satanás, ele tem um olho melhor do que um falcão. Falcão, a águia, né, ela vê dali de longe e ela não erra o alvo. Satanás, ele está nos observando. Ele não está aqui. Ele está ao nosso derredor, querendo só uma brecha para que ele possa entrar. Os filhos de Deus, o povo de Israel, quando eles estavam em harmonia com a vontade do Senhor lá no deserto, quando um rei veio ver aquele povo todo, e ele foi então atrás de um profeta, no caso Balaão, não é? E ele veio para que Balaão amaldiçoasse o povo do Senhor, e ele tentou, mas não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque existia uma proteção divina para com aquele povo. Mas por que Deus estava protegendo aquele povo nesse momento específico? Que o inimigo não conseguiu ter vitória, porque aquele povo estava em harmonia com a vontade de Deus naquele momento. E aí então Satanás inspirou aquele homem e disse assim: olha, tem uma coisa que não tem como fazer, só tem uma coisa que pode ser feita. Se eles cair no pecado, aí sim o inimigo pode ter brecha para entrar e fazer o que for preciso. Aí o que aconteceu? Foi feita uma festa, né? Lá na nação pagã. E aí então convidaram os líderes lá do povo de Israel. Aí foram, né? Eles
tomaram a mulher lá da nação pagã, comeram o alimento deles lá também, se embriagaram, enfim, pecaram contra o Senhor. Aí foi derrota. Foi derrota. Por que Satanás muitas das vezes está tendo êxito dentro do arraial de Deus? Porque existem pessoas vivendo no pecado. Lembre-se, a palavra de Deus diz assim: e não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Reprovar. Temos que ter muito cuidado com aquelas pessoas que estão no nosso meio. Temos que ter muito cuidado. Aqueles que têm luz quanto à palavra do Senhor e vivem no pecado conscientemente, essa pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus, mas é por Satanás. Às vezes, meus queridos, pode até parecer um pouco duro, mas nós precisamos disso para salvar. Jesus, ele corta para salvar. Entendeu? Não existe crescimento sem dor. Ele, como médico dos médicos, melhor dos cirurgiões, ele corta ali, mas para salvar. Ele mete a mão, se possível for, aqui no seu abdômen, sobe e pega no teu coração com a mão dele para fazer funcionar. Mas ele faz isso por amor, para salvar aquele que quer algo sério com ele. Amém. Louvado seja Deus por isso. Porque palavras suaves, mamão com açúcar, nós sabemos que Jesus nos ama. Satanás sabe que Jesus ama ele, sabia? Porque o amor de Deus é um princípio, não é um sentimento. Se Deus diz, amai os vossos inimigos, e se ele não faz isso? Deus faz isso. Ele ama Satanás. Mas Satanás não tem chance mais, ele já está perdido para sempre. E em breve ele vai ser destruído, não vai existir nem raiz nem ramo. Um fogo vai surgir de dentro para fora dele e vai destruir por completo. E todos aqueles que estão vivendo no pecado vai ser destruído. Porque Deus vem destruir o pecado e o originador dele. O ser humano, ele não foi feito para morrer. É por isso que nós sentimos muita dor, muita tristeza quando alguém morre. Porque o ser humano não foi feito para morrer. Não é para nós nos acostumar com a morte. Não, não. Você não foi feito para morrer. Se nós morrermos essa primeira morte, que nós possamos morrer a morte do justo. Amém. Porque quando Cristo voltar, se você morrer, não estou dizendo que vai, mas se morrermos, você e eu vai ressuscitar na primeira ressurreição. Amém. Mas tem uma condição. Se nós morrermos em harmonia com a vontade de Deus. Se eu morrer no pecado, seja lá ele qual for, não tem Jesus que me salve. Não tem. Porque Jesus, ele não é ministro da iniquidade. Embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo perdoar o pecador, homem nenhum pode ser perdoado por Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Então, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador, que é a mesma coisa de perdoar, homem, mulher, ser humano vivo na terra pode ser perdoado, pode ser justificado por Cristo, enquanto vive em pecados conhecidos. Nós, adventistas do sétimo dia, nós temos um grande privilégio de conhecer muitas verdades, mas nós temos o grande dever de viver segundo elas. Segundo elas. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós escolhemos estar aqui. Nós não viemos aqui por acaso. Nós não viemos aqui por acaso. Deus usou irmãos e irmãs para lhe chamar, para estar nesse momento aqui. E esse, irmão, nós temos que aproveitar esses momentos, porque nós não sabemos quando nós vamos ser privados. Essa questão de liberdade religiosa, isso aí é só no papel. Só no papel. Já está quase, entendeu? Isso é muito, muito relativo. Gálatas, no capítulo 6, o versículo 7, voltar aqui um pouquinho. Gálatas, no capítulo 6, o versículo 7. Gálatas 6, 7 diz assim:
Não vos enganeis, de Deus não, Exato. pois aquilo que o homem semear, isso também nós muitas das vezes nos enganamos. Não vos enganeis, não se engane, de Deus não se zomba. O homem, a mulher, o ser humano vivo, ele vai colher aquilo que ele planta, aquilo que ele plantar. Nós não temos, queridos, nós temos que entender que de Deus não se zomba. Não se engane, não se engane. Eu vou ler aqui um texto aqui da Grande Controvérsia, no capítulo 30, se não me engano. Isso, capítulo 30. Diz assim: preste bem atenção, irmãos. Se você tiver um pouco com sono, fica de pé que funciona. Fica de pé assim, que aí melhora um pouquinho para circular o sangue. Satanás, ele já leu isso aqui tudo. Como eu disse, ele tem um olho biônico. Ele é glorificado, ele passa por qualquer material sólido. Não tem parede para ele. Ele vai daqui para o Japão em uma velocidade da luz. Mais do que a velocidade da luz. Ele é rápido. Ele não é onipresente, mas ele chega rápido. Menos de piscar o olho, já chegou lá. Então, quando ele leu essa mensagem aqui, o que eu li na Bíblia, que ele já sabe de cor e salteado, isso aqui e muito mais. Então, e ele quase mata a mulher que escreveu isso, o grande conflito. Então, quando ele leu isso aqui, ele sabe o que parte do que está escrito aqui vai tocar a sua vida e vai te ajudar a despertar do sono. Então, ele vai fazer de tudo para que nesse momento algo tire a tua atenção. Então, é a graça que Cristo implanta na vida que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta convertedora graça e renovador poder, o homem continuaria cativo de Satanás, um servo sempre pronto para executar as suas ordens. Mas o novo princípio introduzido na vida cria um conflito onde ali então só reinou a paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem para resistir ao tirano e usurpador. Qualquer que aborreça o pecado, preste atenção. Qualquer homem, qualquer mulher que aborreça o pecado em vez de amá-lo, qualquer que resista e vença as paixões, as más paixões, que tenham reinado em seu coração, mostra que nele opera um princípio que vem completamente do alto. A vitória sobre o pecado não é do homem em si, mas é Cristo atuando nele. É a graça que o Senhor nos concede, a graça habilitadora. Sem essa graça que o Senhor nos concede, nós não poderíamos vencer nada, nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Agora preste atenção, essa parte que me chamou muita atenção. E eu espero que sirva para a sua vida também. A mesma inimizade que foi manifestada contra Jesus Cristo é manifestada contra os seguidores de Cristo. Amém? Amém. A mesma inimizade que foi manifestada contra Jesus, ela é manifestada contra os seguidores de Cristo. Qualquer que veja o caráter repulsivo do pecado e na força do alto resista à tentação, irá seguramente despertar a ira de Satanás. Por que muitas das vezes você e eu somos perseguidos por aqueles que dizem ser cristãos? Porque aqueles não deixaram Jesus ainda atuar na sua vida. E odeiam aqueles que amam a Cristo. Odeiam. E se possível for, seria melhor ver eles silenciados. E diz mais aqui, ó. Irá seguramente, qualquer que veja o caráter repulsivo do pecado e na força do alto resista à tentação, irá seguramente despertar a ira de Satanás e seus súditos. Ódio aos princípios puros da verdade e acusação e perseguição de seus advogados existirá enquanto existirem o pecado e os pecadores.
Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. Ou é um ou é o outro. Nunca vai existir união 100%. Nunca vai existir união. Porque se existe 15 pessoas, 10 quer uma coisa séria com Jesus e 5 não, não tem como ter união entre luz e treva. Não tem como ter. Vai haver união. À medida que o tempo passa, haverá em nosso meio tanto união como divisão. União naqueles que estão buscando a verdade, tal como é na palavra de Deus. E desunião com aqueles que são amantes dos pecados. E você e eu não podemos ser o quê? Complacente com aquilo que não é certo. Nós não podemos ser. Porque de Deus nós vamos ter que dar conta, né? Deus vai pedir conta para nós. Ainda mais líderes. É muito mais fácil um líder se perder do que um membro comum. Sabia? Assim como Satanás tratou de lançar acusação sobre Deus, seus agentes procuram lançar falsas acusações sobre o povo de Deus. O espírito que matou a Cristo move os homens maus para destruir os seus discípulos. É por isso que Satanás tem ódio desse livro, né? Mas não seria menos, né? Não seria menos. Satanás está procurando continuamente vencer o povo de Deus, rompendo as barreiras que o separam do mundo. E Satanás ele está conseguindo ter êxito, porque as barreiras que nos separam do mundo, elas estão sendo rebaixadas. As normas estão sendo rebaixadas por uma capa chamada amor, o amor falso. Porque o amor verdadeiro é aquele que te repreende, aquele que disciplina, porque ama. Não é assim que diz Apocalipse capítulo 3, verso 19? Deus, ele diz, e Deus é amor. Deus, ele diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E ele ainda faz um apelo, se pois zeloso e arrepende-te. O Senhor, ele quer o nosso bem. Amém. Louvado seja Deus que nós temos um Pai que nos ama. Eu não tenho essa experiência, porque eu não fui criado com o Pai. Eu vivi um tempo morando com ele, mas a maioria do tempo foi morando com a minha mãe. Mas eu não tenho esse privilégio que os nossos filhos, Débora e Daniel, estão tendo. De ter pai e mãe presente. De acordar e dormir. E poder receber um não para o bem, né? Porque você que ama o filho e você vê que ele está querendo, um exemplo, com a faca que você vê que ele vai fazer o mal para ele, fala, não faça isso, me dê a faca. Ou não. E nós temos que ter coragem de dizer não. E é por isso que, já que eu não tive um pai presente para ensinar os princípios, e agora eu sei, eu sou o melhor pai indicado para criar os meus filhos. Porque eu sei o que é e a falta disso. Mas muitos usam isso como desculpa para viver no erro ou dizer que tem um transtorno. Isso eu acho muito fraco. Muito fraco. Eu fui maltratado e agora eu não consigo amar ninguém. Pois você é a pessoa mais indicada para amar, já que você não foi amado. Faça a diferença. Faça a diferença. O segredo está em buscar a Cristo. O que acontece é que muitos querem ter felicidade, mas sem Jesus é impossível. Não tem como. É como se o homem quisesse levantar um carro daquele sozinho. É impossível. Não tem como. Queridos, o Israel antigo foi seduzido ao pecado quando se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. Eles caíram em pecado quando eles se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. Aí caíram. E diz mais. De uma maneira semelhante, o Israel moderno está sendo desencaminhado. De uma maneira semelhante. É isso que está acontecendo. Muitos estão o quê? Caindo, espiritualmente falando, caindo no pecado,
Porque está acontecendo o quê? Está acontecendo uma associação ilícita com aqueles que não querem nada com Deus. Nós temos que tratar bem todas as pessoas, mas nós não podemos sentar e comer com elas. Lembra o que diz Salmos capítulo 1, verso 1? Nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Então, queridos, o que significa? Quem são os ímpios? Os ímpios não são necessariamente aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Os ímpios são pessoas religiosas. Lembra de Ofni e Finéias? Eles eram filhos de Belial, filhos da maldade. Eles eram ímpios, sim ou não? E quem eles eram? Tá entendendo? Então eles eram pessoas que conheciam a verdade. Mas por que eles eram ímpios? Por que eles eram ímpios? Porque eles pisavam na vontade de Deus. Eles faziam o que agradava a Satanás. E um exemplo, se eles dois, tivessem vivo aqui agora, nós iríamos estar na companhia dele, andando com ele, fazendo o que... Não. Se eles não querem nada com Deus, já foi definitivamente provado, eles têm demônios com ele. Ah, Maico, mas eu não posso entrar no salão de macumba porque lá tem demônios. Tem. Ah, você não pode entrar lá, tá certo, não pode entrar. Mas por que eu quero me associar com aquele que, embora saiba o que é certo, vive no pecado consciente? Quer dizer que o demônio só está no salão de macumba, não está naquela pessoa que vive em rebeldia contra Deus. Está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Que nós temos que ter muito cuidado. E diz mais aqui, ó. De uma maneira semelhante, o Israel moderno está sendo desencaminhado. Todos os que não... irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui. Quando eu li, eu fiquei, nossa, Senhor. Todos os que não são seguidores decididos de Cristo são servos de Satanás. Chegou o momento de despertar do sono. Chegou o momento de nós acordarmos e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus muitos pecados. Eu não quero mais viver sendo escravo de Satanás. Agora eu quero ser servo teu. Me ajuda. E ele ajuda porque Deus é que tem a maior vontade de salvar o ser humano. Não é o ser humano. É ele que tem mais vontade. Então, quando nós clamarmos ao Senhor, ele vem em socorro para nos socorrer. No coração não regenerado, há amor pelo pecado e uma disposição para acariciá-lo. No coração não regenerado e desculpá-lo. No coração renovado, há um ódio ao pecado e uma determinada resistência contra ele. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios e incrédulos, expõe-se a si mesmo à tentação. Lembra? Quando nós escolhemos estar à companhia de tais pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A conformidade com os costumes do mundo a conformidade com os costumes do mundo converte a igreja para o mundo. Ela jamais converte o mundo para Cristo. Lembra? A conformidade. Ou seja, existe uma coisa chamada de o perigo da familiaridade imprópria. O que é isso? É eu me acostumar tanto com aquilo que não agrada a Deus ao ponto de eu achar que é natural. Acostumar. Eu nunca fui para um lugar onde tem, aqui em Teresina, acho que é Poticabana. Muitos já foram e me disseram que lá é lotado de homossexuais. Homossexuais são pessoas possuídas por demônios. Alguém tem dúvida? Eles não têm o Espírito Santo. Ficou claro? Então, essas pessoas dizem que lá tem bastante deles. E agora, a situação como está o Brasil, que acho que é um dos piores que existe no mundo todo, ficou mais aberto. Antes, aquelas pessoas que viviam assim, faziam as coisas mais escondidas. E nós não podemos impedir eles fazer. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles têm direito. Mas sabe que eles vão prestar conta. Mas agora está de forma escancarada. E isso nos dá vergonha. Agora imagine você com o seu filho ou com a sua filha
em um lugar desse, com uma cena dessa, acontecendo tal coisa. É horrível. E você não pode dizer que aquilo é errado, dizer para aquele marmanjo tomar uma vergonha na cara. Tá entendendo? Isso é horrível. Horrível. Então isso, aí o que acontece, que eu quero dizer, aqui se continuarmos um exemplo, não estou dizendo que aqui ninguém vai, né? Ninguém faz. Mas se estivermos contemplando aquilo, os filhos vão crescer e vão como se fosse natural aquilo. Sendo que é imoral, demoníaco, Deus condena. E aí vai ter aquela familiaridade com o que é errado. Entendeu? E nós vamos ser culpados por estar meio que levando, incentivando tal coisa. Até na igreja, eu sempre costumo falar com minha esposa, que quando estávamos lá, os nossos filhos, eles não iam para a classe das crianças. Pelo menos lá, onde nós íamos. Porque era tudo errado, era feito. Aí os nossos filhos estão em processo de crescimento, amadurecimento. E aí nós iríamos lançar eles dentro da fornalha de fogo, eles iam se queimar. Coisas, maus exemplos. Então ficavam do nosso lado. Do nosso lado, da nossa vista. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A familiaridade com o pecado irá inevitavelmente fazê-lo parecer menos repulsivo. Menos repulsivo. Menos repulsivo. E nós temos que ter muito, buscar muito ao Senhor para que isso não venha acontecer conosco. O que aconteceu com os servos de Deus no passado. Porque, irmãos, o momento que nós estamos vivendo são momentos realmente que a raça humana ela está caminhando de mal a pior. Vai chegar um momento que o servo de Deus, lembra, só quem vai ser perseguido pela palavra de Deus é o servo de Deus. Só quem não vai poder comprar e vender são os servos de Deus. Quem não ama Jesus verdadeiramente vai fazer o que ele quer da vida. Comprar, viajar, após o decreto dominical, fazer o que ele quiser. Não vai acontecer nada em termos dessas coisas. No sentido de ser privado, de comprar e de vender. Mas o servo de Deus vai ser privado. Mas nós não temos que se preocupar com essas consequências. A nossa preocupação hoje tem que estar em estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Porque ligado na videira verdadeira, nós vamos ter aquilo que necessitamos. Já ouviram falar que o nosso pão e água vai ser certo? No momento certo. Então, nosso pão e nossa água vai ser certo. A água de todas as pessoas. Lembra que uma das pragas vai ser transformar ali a água em sangue, né? Mas o povo de Deus vai ter o que beber. Vai ter o que comer. Então, nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto a graça está à disposição, enquanto o Cristo está no segundo compartimento, intercedendo pelos cristãos. E para mim finalizar, já é quase 12h30, para mim finalizar, queridos, a obra de Cristo no santuário celestial, ela tem que estar em conjunto com a obra que nós aqui na terra. Sabia, irmãos? Cristo, ele vai parar de interceder, ele está intercedendo pelos cristãos, não é pelos ímpios. Aqueles que não querem nada com Deus, eles já estão condenados. De primeira instância, eles já estão condenados. Porque Jesus é vida, eu não quero nada com a vida, então eu estou na morte. Não tem. Deu para entender? Cristo está intercedendo pelos cristãos. Nós temos que buscar a santidade em Cristo para que nós venhamos a parar de enviar pecados. Sabia? Quando nós vamos parar de enviar pecados? Quando nós começarmos a viver em harmonia com a vontade de Deus. Existe uma coisa que Satanás colocou na boca de muitos cristãos que diz assim: nós pecamos toda hora. Isso não pode ser verdadeiro na nossa vida. Isso é verdade na vida de muitos. Mas não pode ser em nossa vida, por quê? Se eu peco toda hora, e nós temos que ter consciência do que é o pecado. Se eu peco toda hora e se eu morri naquela hora, eu estou perdido. O pecado ele tem que ser como um acidente na vida dos cristãos, dos servos de Deus.
Quando nós pararmos de estar enviando o pecado, Cristo vai dizer, feito está. Continue o justo sendo justo, e o santo a santificar-se, e o ímpio na sua prática de impiedade. Apocalipse 22, 11. Quando que a graça vai acabar? Nenhum ser humano sabe. É por isso que é como se fosse um ladrão, no sentido da porta da graça. Mas, queridos, nós temos que buscar o Senhor agora. Não importa o que já aconteceu no passado, o que você já fez. Mas se você pedir perdão ao Senhor agora, se ajoelhar diante dele, clamar por perdão, confessar, ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Provérbios 28, 13 diz o quê? Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Ninguém pode ser justificado pela fé enquanto vive no pecado conhecido. E muitos hoje, para apaziguar a consciência, é como se não existe mais sábado. Não existe mais sábado para muitos hoje. Não existe alimentação adequada. Para que mensagem de saúde? Para que é o sábado? Para que outras coisas? Então pisam em certas verdades. Né? Então pisam em certas verdades. Mas, queridos, que isso não venha a ser realidade em nossa vida. Que ao sairmos dessa vigília, nós possamos voltar para os nossos lares melhores, cheios do Espírito Santo. E que nós venhamos, irmãos, a colocar na prática. Porque o irmão Francisco orou aqui, né, na frente, para que nós venhamos a colocar na prática aquilo que nós ouvimos aqui. E Deus fala conosco. Ele fala conosco por meio da sua palavra escrita. E Ele fala conosco por meio de pessoas aqui na frente. Mas muitas das vezes nós somos duros de coração e não queremos dar ouvidos à palavra do Senhor. E é por isso que o Senhor quer tirar esse coração de pedra e quer transformar em um coração de carne. Amém. Carne no sentido de suscetível à vontade dele, mas de forma que vá aceitar a vontade do Senhor. Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém. Que o Senhor nos ajude a viver a vontade dEle enquanto vida tivermos. Amém. E não tenha medo de morrer, irmão. Tenha medo de estar longe de Jesus. Porque quem está em Cristo, quando morre, é uma vitória. Amém. Agora, sem Jesus, é uma grande derrota. Que nós venhamos a viver fazendo a vontade de Cristo enquanto vida temos. Se morrer, morramos em Cristo. E se viver, vivemos para o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém.